Olá, meu nome é Cole. Sou investigador paranormal. Trabalho junto com um amigo meu, Brad. Trabalhamos em casos mais leves, como uma pessoa que conversa com fantasmas ou até possessões pelo simples fato de jogar o tabuleiro Ouija. Mas este relato que vou contar me aterrorizou e não me deixa dormir até hoje. Sempre que me lembro, meu peito gela e o coração acelera. Você não gostaria de estar na minha pele. Brad e eu estávamos em um caso, usando nosso Spirit Box em um porão de uma antiga casa abandonada da região aqui do Texas. Até aí tudo bem, sem nada de assombrações, só havia ratos e alguns fios de teia de aranha. Um lugar repleto de sujeira, mas sem nada de assustador por lá. Resolvemos ir embora. Brad estava cansado e realmente já estava tarde da noite. E então decidimos entrar no carro, pegar a estrada de volta para casa. Mas no meio do caminho recebemos uma ligação. Alô? Quem fala? Por favor, me ajudem. Estou tendo problemas com meu filho. Eu preciso que venham até minha casa. Tudo bem, calma. No que podemos te ajudar? Quer que liguemos para a polícia? Me diga o seu nome e o nome do seu filho, por favor. Me chamo Candace. Meu filho se chama Tommy. Ele está esquisito há semanas. Por favor, não liguem para a polícia. Venham logo. Passarei o endereço via SMS. Eu e Brad ficamos assustados, mas também ansiosos. Mas Brad estava todo descontente. Se ela precisa de ajuda com seu filho, que chame um terapêutico. Nós resolvemos casos sobrenaturais e não problemas com uma mãe que não sabe lidar com um filho problemático, disse Brad. Precisamos ir até lá. Veja, ela já passou o endereço. Não é muito longe daqui. Se o filho dela for um adolescente problemático, como você mesmo diz, chamemos a polícia e eles que se resolvam. Então fomos a caminho da casa de Candace. Não demorou muito e achamos a localização conforme ela havia nos passado através do SMS do celular. Batemos na porta e Candace nos recebeu com um olhar assustador. Boa noite, Candace. Você nos ligou para que viéssemos até sua casa, pois você disse que precisava da nossa ajuda. Ok. Então, podemos entrar? Perguntou Brad. Ok, podem entrar. Foi estranho a forma de como ela nos recebeu, mas então começamos a conversar. Foi aí que eu e Brad percebemos que era mesmo um caso para nós. Meu filho era normal, a gente conversava todo dia. Depois que o Brian morreu, ele nunca mais foi o mesmo. Brian seria seu marido? Me desculpe, qual é mesmo o nome de seu filho? Sim, Brian era meu marido. Meu filho se chama Tommy. Tá certo. Você disse que ele está estranho há semanas, mas o que podemos fazer para ajudar? Ele está agindo muito diferente, quase não fala mais comigo, e agora usa uma máscara bizarra no seu rosto. Me ajudem, por favor. Ficamos curiosos e ansiosos, pois tudo o que Candace nos dizia era interessante e não podíamos desamparar aquela mulher. Instalamos câmeras por toda a casa de Candace, para que possamos ver o comportamento de seu filho e então passar a noite por lá. No dia seguinte, acordamos cedo para rever as gravações. Ficamos assustados com o que vimos. Tommy era uma coisa que não podia se explicar. Ele saiu de uma forma do quarto totalmente surreal, virava o pescoço 190 graus e foi até o quarto de Candace, abriu a porta e da sua boca saiu um membro espinhal sugando alguma coisa do pescoço da mãe. Fomos ao quarto de Candace e batemos na porta, mas ela não abriu. Girei a maçaneta, felizmente a porta estava destrancada. Chamei por ela, mas não conseguia se levantar. Suas pernas não funcionavam. O que foi com ela, Cole? Por que ela não se levanta? Eu não sei. Venha, me ajude a levantá-la. Cara, devemos chamar a polícia e sair logo daqui. Nesse momento, Candace abriu os olhos e gritou com Brad para que não chamasse a polícia, pois eles não iriam entender. Tommy era o filho dela. Decidi com Brad que iria dormir mais uma noite na casa de Candace,
Mas dessa vez ela trancaria a porta, para que Tommy não entrasse em seu quarto, e também trancar o nosso. Não sabíamos da reação do filho dela. Ele não gostou da ideia, para variar, mas sabia que não me deixaria sozinho nessa. Esperamos a noite chegar e fomos para o quarto dormir, enquanto as câmeras continuaram a gravar. Tommy saiu do quarto, assim como na noite anterior. Meu Deus, como ele era estranho, não parecia humano. De certa forma, ele não era humano. Dessa vez, ele estava maior. Seus braços e pernas pareciam maiores deitado na cama. Então, ele saiu de seu quarto e foi a caminho do quarto de Candace. Mas, sem tocar na porta, ele sabia de alguma forma que estava trancada. Então, ele deu um grito e começou a bater sua cabeça contra a porta, até abrir uma enorme rachadura, fazendo com que a mesma quebrasse. Candace começou a gritar. Foi quando acordamos. Cole, acorda! Não tá ouvindo isso? Venha, levante! O quê? Que diabos de gritos são esses? Oh não, é a Candace! Venha, vamos lá! Fomos correndo em direção ao quarto de Candace, mas ela estava deitada no corredor. Foi quando Tommy a arrastou em direção à cozinha. Tentamos seguir, mas chegando lá, não encontramos nenhum dos dois. Sumiram sem qualquer explicação. Eu e Brad pegamos o carro e saímos daquele lugar, sem olhar para trás. Não sabemos o que aconteceu, mas aquela noite, eu e Brad nunca mais vamos esquecer.